Olá, seu Zé, tudo jóia? Equação de produção com a nossa comercialização do camarão esse ano, considerando os riscos, foram um pouquinho diferente dos últimos anos, né? Isso, por um lado, é bom porque o preço está forte, né? A gente verifica que o preço está conseguindo segurar muito bem, mas, por outro lado, existem alguns outros fatores que precisamos tomar cuidado, né? Principalmente o risco, né? Do que afetou a produção do camarão esse ano. E isso é preocupante. Bom dia aos colegas que estão entrando aí, a Aquanutri, o William. Tá? Bom dia a todos os colegas produtores, bom dia aos fornecedores, profissionais, futuros profissionais, bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos aqui tomar o nosso cafezinho com camarão do domingo. Bom dia, Kelson. Bom dia aí. Como é que vocês observam? É bom a gente vender o camarão com um preço bom, né, na tabela ali de 23, mas existem outros parâmetros, né, dentro dessa história que preocupa o setor a médio e longo prazo, né, principalmente o que afetou o risco, né, e o que afetou o risco nessa questão da produção. Grande parte dos colegas produtores, né, não só aqui no Ceará, tiveram alguns prejuízos no desempenho zootécnico, né, na taxa de mortalidade, principalmente. Algumas coisas um pouco diferentes do normal, outras parece histórias antigas, né, de mancha branca. Né, e a gente precisa ficar atento nesse cenário. Né, nós estamos lá, né, lembra do contexto da nossa história, né? Os produtores são verdadeiros super-heróis enfrentando todo o dia a dia da fazenda e fora da fazenda também com a burocracia, com o que é empreender aqui no Brasil. São verdadeiros super-heróis. Junto com o camarão, que é o nosso herói ali, forma uma dupla de sucesso na nossa cassinicultura. Mas existem dentro de cada ambiente, né, dentro de cada fazenda, desafios que alguns são visíveis, outros invisíveis, vamos dizer assim, né, infecciosos, não infecciosos, e isso é, altera o cenário da nossa cassinicultura, né, e acaba afetando o preço, acaba afetando o volume de produção, a nossa oferta, né, e além de a gente trabalhar visando melhoria da demanda, nós precisamos ficar atento à estabilidade da nossa produção e sempre buscar aumentar a nossa produção. Esse conflito, né, que existe aí entre os colegas produtores, né, e o nosso camarão é uma coisa constante. Tá? Nós precisamos ficar atentos, observar esses desafios, e esse é o papel do projeto. Né? Nós conseguimos avançar bastante esse ano, como se a gente estivesse fazendo uma retrospectiva aqui. 2005 foi muito bom, do ponto de vista da estrutura, do trabalho da escola, mas no próximo ano a gente buscará um contato maior com os colegas produtores. A gente já tem a estrutura montada e muito desse trabalho é visando melhorar o conhecimento sobre esse conflito aí dessa dupla, né, o camarão e o produtor, e os outros agentes que acabam interferindo no prejuízo, na lucratividade do negócio. A gente tem muitos desafios ainda a encarar, né? Não só patológico, mas tentar colaborar aí com os colegas da genética, do ambiente, da nutrição, ver como que cada elo da cadeia produtiva, por isso que é importante a participação aqui dos fornecedores, né, ao qual eu agradeço a, a confiança, né, a parceria com a Escola de Camarão, né, nessa parceria público-privada,
e espero contar com um apoio maior de outros colegas fornecedores para que a gente possa atingir o maior número de produtores no próximo ano. Tá? Não é fácil a gente ficar acompanhando, e algumas vezes um pouco à distância, desse conflito, né, que cada produtor, em cada viveiro, em cada região, né, em cada cidade, aí, cada estado, tem no dia a dia da produção e como isso pode estar afetando a sua região ou então outras regiões. Né? Não é manter, manter os colegas ali engajados nesse trabalho para que a gente possa ter uma segurança maior na produção é um desafio muito grande. Tá? Esse é o nosso principal desafio para o próximo ano. Esse nosso Café com Camarão de hoje tem o objetivo da gente tentar entender essa retrospectiva aí do que aconteceu nesse ano, como que nós estamos encerrando o ano com um excelente preço, né? Preço estável, está várias semanas com esse preço ali 22, 23, algumas vezes 24 na tabela do camarão. Além dessa questão da comercialização, que é uma batalha longa, que o setor precisa aos poucos ir aprendendo a vencer essa batalha, nós temos a batalha de produção. Né? Essa também é eterna e não podemos deixar o risco de lado. Né? Porque a gente vê o que é que está acontecendo hoje, né? Tem muito a ver com esse risco aí que se fala, né, de falta de camarão. Então esse risco é uma coisa presente. Nós precisamos aprender a entender ele. E isso tem a sua dinâmica. Quando a gente começa a aprender, ele se modifica. E as soluções precisam ser construídas em cima disso. Né? A gente tem que ter as soluções, né, para garantir a saúde do camarão e a saúde financeira da fazenda. Garantir a saúde financeira da fazenda, né, diminuir os prejuízos, aumentar a lucratividade, depende muito do entendimento desse risco. Né? E que a gente possa ter bons preços e boas produções. Né? É um equilíbrio ali entre a oferta e a demanda que não depende de cada. Bom dia, Zé. Tudo jóia? Nosso cafezinho aqui tá mais cedo. Estamos. Se alguém quiser falar aí, tiver alguma dúvida, tá? Mas o enredo da nossa história no dia a dia do camarão é esse. A gente está ali construindo a cada ano, né? Nós estamos ali praticamente encerrando esse ano e eu estou buscando rever esses pontos de interesse aí e por que que hoje o preço está bom, a produção não está mais ou menos ali, e isso acaba interferindo na comercialização. Tá? Então essa equação nós precisamos ficar sempre atentos e ficar ali de olho no risco. A nossa função é essa, né? Ficar atento ali ao risco, aprender. É um conflito que em alguns momentos é resolvido, outras vezes o fim não chega ali, a gente passa para os próximos capítulos, né? Mas é um aprendizado. E foi assim que a gente sempre teve esse aprendizado com esses desafios patológicos que interferem na lucratividade do nosso negócio. No início a gente não tinha muito recurso. Praticamente a gente fez só os diagnósticos, né, do aparecimento da NIM, da mancha branca no Brasil, mas hoje a gente tem um recurso dinâmico de estar trabalhando com os diferentes elos da cadeia produtiva, né, inclusive aqui em tempo real, ao vivo, para que a gente possa ter um melhor desfecho, né, um melhor final dessa história a cada momento. Né? Não significa que o final de uma história hoje, amanhã
será mesmo roteiro, né? Porque os personagens mudam, né? Os agentes agressores modificam. Então é preciso a gente ficar vigilante nesse aspecto e vigilante também no aspecto do processo tecnológico ali, do colega produtor, do seu Zé, do Dona Maria, todo mundo, né, dos fornecedores, né, como que podem atualizar os seus produtos, os seus serviços, de acordo com esse contexto da história, com esses desafios que vão se modificando. Então, produzir as informações, né, os dados, lá como o Felipe do aplicativo Quero Camarão fala, né? A gente tem uns dados, né? Dados grandes, né? Então, o Felipe brinca sobre isso aí. E a gente teve lá na sexta-feira a confraternização da associação do Ceará. Estamos batalhando com o Luiz Paulo para no próximo ano fazer esse acompanhamento melhor no projeto piloto aqui no Ceará. Estamos batalhando no Rio Grande do Norte com o pessoal do Sebrae, né? Mas são batalhas que não são simples, tá? Mas nós estamos aí se movimentando. Precisamos da participação de todos para a energia fluir melhor. Mas a cada momento a gente vai construindo. A gente está trazendo esses aspectos aí que ficam mais fáceis de ser visualizado quando você vê o preço da tabela do camarão, né? O preço está segurando, né? Mas por quê? Então a gente tem que entender o porquê para tentar construir as soluções baseadas lá nos porquês, né? O risco aumentou um pouquinho, apareceram alguns desafios que interferiram na produção, que resultou numa oferta temporária menor de camarão, e aí com essa demanda de final de ano que é normal, o preço consegue segurar, né? Então, de que forma esse cenário é favorável a você, é favorável à sua região onde está sendo produzido o camarão e é favorável ao futuro da nossa atividade para a gente pensar nos próximos anos, né? Tem 2026, tem 5 anos à frente, né? O que a gente pode fazer diante desse cenário? Tá? Então, esse aprendizado, né? Como que a gente vai construindo essas soluções é a principal missão da nossa escola de camarão. Estruturado, nós fizemos esse trabalho aí com o Ministério, né? Estamos continuando com a próxima etapa. Agora entrar chegar mais próximo de entender os problemas patológicos, os problemas epidemiológicos com as outras parcerias, que a gente possa construir soluções mais seguras, né? Não é que é uma solução definitiva, é um aprendizado contínuo diante desse conflito, né, entre os heróis aí, os camarões, os produtores e os desafios, né, com os agentes agressores infecciosos ou não infecciosos. Então, pessoal, esse é um café com camarão rapidinho aqui, o nosso bate-papo, para a gente trazer para vocês a realidade, como que está se encaminhando o trabalho e as perspectivas para 2026. A gente ainda tem algumas semanas aí, alguns domingos até o final do ano e vamos trabalhando em cima desse cenário, tá bom? Então, pessoal, gostaria de desejar aí uma boa semana de trabalho a todos, muito sucesso, muitos camarões, muito dinheiro no bolso, né, para a gente pagar as contas do final do mês, sobrar no final do ano e sobrar aí um pouquinho para o pessoal se divertir, tá bom? Então, um bom dia a todos e vou pedir licença aqui para fechar a nossa sala de aula. Tchau, tchau.